moçada, 5 minutos sobre o Barroco. O Barroco no Brasil se desenvolveu entre 1601 e 1768. O Barroco é a arte da Contra-Reforma e na Contra-Reforma. Durante a Contra-Reforma nós temos, o surgimento, desenvolvimento dessa arte chamada Barroco. Para você entender um pouco melhor o Barroco, você tem que fazer uma retrospectiva histórica. Tem que voltar um pouco na Idade Média e lembrar que lá na Idade Média o pensamento era o teocentrismo, com grande poder da Igreja Católica, Deus no centro e tudo mais. Depois você tem o Renascimento. O Renascimento muda um pouco, a parada, e o pensamento predominante é o antropocentrismo. O início dos conhecimentos mais científicos, a própria reforma religiosa, que acaba enfraquecendo a então toda forte, toda poderosa Igreja Católica lá da Idade Média. E agora a Igreja Católica, ela está tentando recuperar o seu poder. Ela está fazendo um movimento chamado Contra-Reforma, que vocês já estudaram isso um monte, História, Inquisição, Index, Librorum Prohibitorum, Índice de Livros Proibidos, enfim, a igreja está vindo com tudo, velho, com os dois pés no peito, para retomar o poder que outrora tinha. E ela está tentando empurrar o homem para que pensamento? O pensamento medieval. Tudo seria tranquilo caso o Renascimento, apesar de decadente, não continuasse influenciando o homem para que pensamento? O pensamento antropocêntrico. Então é nesse momento que surge o Barroco. De um lado, a igreja pregando o teocentrismo, de outro lado, o Renascimento, a ciência pregando o antropocentrismo, e quem está no meio disso tudo? Você, Joãozinho? Não, o homem barroco, velho. O homem barroco está nessa crise. Vem a igreja e diz, a terra é retangular, a ciência diz, a terra é redonda. Vem a igreja e diz, é o sol que gira em torno da terra. Vem a ciência e diz, é a terra que gira em torno do sol. E o homem está nessa crise, nessa dúvida, não sabe para onde ir. E é dessa crise e é dessa dúvida que surge a arte barroca. O homem barroco, portanto, um homem complexo que vai produzir uma arte complexa. Primeira característica importantíssima do barroco em qualquer arte. Na música, na pintura, na arquitetura, na escultura, a complexidade, a dualidade, o contraste, a dúvida. Pecado, perdão, fé e razão, bem e mal, claro e escuro. O homem barroco vive essa tensão. Quais são os temas barrocos mais importantes? A efemeridade da vida. Esse cara aqui não sabe se vive para o corpo ou para a alma. Tem a vida passando brevemente diante de seus olhos. Pô, viver uma vida já é foda, imagina, cara, 2 vidas numa só. Então, a efemeridade, a brevidade da vida e o carpe diem em resposta a isso. O que é carpe diem? Aproveite o dia. Já que a vida é curta, vamos aproveitar a vida. Isso que vem lá dos antigos, essa filosofia do carpe diem. Outra coisa importante no barroco é que as formas barrocas mais famosas são o cultismo e o conceptismo. Se cair essas 2 palavras em qualquer prova, velho, pode marcar que é barroco. Cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias. Lembre que o homem barroco cultua a palavra. Cultismo, jogo de palavras. E conceptismo vem de conceito, de ideia. Conceptismo, jogo de ideias. Na literatura, quais são as figuras mais usadas pelo homem barroco? Obviamente, as figuras que trabalham com ideias contrárias. Que figuras de linguagem? A antítese e o paradoxo. Antítese, aproximar opostos. Paradoxo, fundir opostos. Estou acordado e todos dormem, como diria São Paulo. Antítese, aproximou opostos. Estou dormindo acordado. Paradoxo, fundiu opostos. Beleza? O barroco também usa hipérbato, inversão sintática, hipérbole, exagero, metáfora, metonímia. Ele é abundante na sua linguagem, mas principalmente antíteses e paradoxos. No Brasil, quem são os mais importantes autores do barroco brasileiro? Vamos lá, o nosso querido Padre Vieira, o maior orador sacro do século XVII, talvez um dos maiores da história da igreja. Escreveu sermões e cartas, não fez nenhuma obra artística como uma peça, um romance, mas os seus sermões são considerados verdadeiras obras de arte e tematizam, além da religião, questões políticas e sociais como a defesa do índio. E para fechar o nosso videozinho, o mais importante barroco, que é o poeta Gregório de Matos, o Boca do Inferno, que refletiu exatamente esse conflito barroco. Ele escreveu poemas satíricos, de crítica social, poemas obscenos e pornográficos, pecado, o corpo, mas também escreveu poemas religiosos, sacros, de pedido de perdão, de penitência e de arrependimento. O corpo e a alma, o pecado e o perdão. Poesia satírica
e poesia sacra. Ele também escreveu uma terceira vertente, que é a poesia lírica, lírico-filosófico, lírico-amorosa. Tá? As 3 vertentes da poesia de Gregório de Matos. E esses 2 são os grandes nomes do Barroco do Brasil, Gregório e Vieira. Valeu, moçada. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Falou!